Agora sim tá gravando. Aí, agora sim tá gravando, galera. Tá gravando agora. Bora lá, ô Pedrão. Eu vou colocar você como host aí. Deixa eu ativar seu áudio aqui. Beleza, você pode ligar teu áudio. Clica aí na câmera de ligar teu áudio aí. Você que tem que habilitar a partir de agora. Eu vou transferir o host para você. E aí você pode começar, beleza? Tá me ouvindo? Positivo. Aê, garoto. Beleza, galera. Digita aí no chat aí quem tá ouvindo. O som tá bacana, galera? 0 a 10, como é que tá o som? Beleza, beleza. Show de bola. Então vamos lá. Eu vou colocar você como host aí, você já pode sentar a bota. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Superando aí os desafios técnicos desse início de apresentação. Afinal de contas, admirável mundo novo da tecnologia. A gente tem aí as suas contrapartidas a serem entendidas. Mas eu voltar no início, em homenagem a quem acabou de chegar. Hoje nós vamos tratar do ritmo hipnótico, ou então a lei dos pensamentos dominantes. É o ponto a partir da hora que o hábito fica quase que impossível de ser quebrado. O ritmo hipnótico é qualquer impulso de pensar ou atividade de pensar e ficar contemplando alguma coisa em um ritmo organizado, em um ritmo repetitivo. É aquela conversinha que fica na sua cabeça o tempo inteiro, e aí da onde você vai tirar as suas decisões de entrar ou não entrar em ação por alguma coisa ou outra. Daí sai a autossugestão mental, a autoideia do que você é para si próprio em relação ao que você está vendo, em relação ao que você está vivendo, em relação com quem você convive. Essa conversa interior que te possui quase que 24 horas por dia. Ela é boa ou ruim? Ela é morada da oposição, do diabo, ou é a morada do próprio diabo? Isso você vai definir quem é que vai ficar trabalhando isso na sua cabeça. Esse pensamento torna-se de forma permanente, de forma contínua, e isso vai formar uma energia em torno de si. Ela funciona na base do medo, do tipo, o medo de ficar pobre vai atrair pobreza, mas ela também pode funcionar através de um plano ordenado. O seu desejo interior de criar alguma coisa boa vai fazer com que você enxergue esses recursos e essas coisas boas. Mas, afinal de contas, pensar ou agir, qual dos dois é mais importante? Tem muitas pessoas que pensam e não agem. Mas tem muitas pessoas que agem e também não pensam. Os dois são importantes. Não existe nenhuma ação que não tenha um pensamento anterior pré-definido. Então, se você está vendo uma manifestação de pobreza, acredite, tem muitas horas pensando em como ser pobre ali. Se você anda pensando, por exemplo, em como fazer esse país melhor, ou por que político rouba, ou então por que a economia está ruim, não se preocupe, a sua cabeça vai começar a ser possuída pelos pensamentos e o tempo vai passar e a coisa não vai resolver. Então, pensar é uma coisa muito boa e pensar com emoção é melhor ainda. Por isso que a emoção tem que ser uma emoção de fé, uma emoção de desejo, de esperança e de coisas boas no futuro. Porque a vida começa a responder a você. Ela começa a ser um reflexo do que tem dentro do seu interior. Vocês devem conhecer por aí muitas pessoas que são literalmente cagadas de pombo. Toda vez que você encontra com a pessoa, ela só tem conversa ruim para contar. Se você ficar mais alguns minutos perto dela, é possível que algum pombo cague na cabeça dela e espirre em você. Você encontra com a pessoa e a única coisa que ela sabe fazer é reclamar da economia, reclamar de como a vida está ruim. Bem, você está diante de uma pessoa que tem um interior ruim. Ela está dizendo o que está dentro dela. Sabendo o que está dentro dela, não há muito o que fazer. Ela já está possuída pelo ritmo hipnótico. É bem provável que você passe tempo também perto de pessoas que têm boas vibrações. Não importa como o dia está indo, você pergunta para ela como está, ela só fala assim, tá ótimo. Ou, como diz meu amigo Juliano, bom também. Não tem jeito de você mudar isso aí, a não ser que pare e comece a pensar e analisar os próprios pensamentos.
A análise do próprio pensamento é uma das formas de você, dentro da entrevista com o diabo, é um dos pontos fracos que o diabo tem, que ele não consegue trabalhar em cima. Interessante que, dentro dessa dialética do Napoleão Hill, o diabo oferece mais subornos ao indivíduo do que o seu opositor. Eu estou chamando aqui de seu opositor para não usarmos aquelas palavras carregadas de sentimentos religiosos. Uma das armadilhas que o diabo usa para estabelecer o ritmo hipnótico ou o ritmo do hábito é a famosa associação positiva com atitudes destrutivas. Prazer a curto prazo, levando a dor a longo prazo. De Ron tem uma frase interessante que resume bem esse tema. Existem duas dores a serem enfrentadas, ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Mas por que a oposição simplesmente não aparece e aniquila o diabo? Porque os dois vivem no mesmo lugar. Os dois compartilham o mesmo lugar, que é a mente do indivíduo. E ambas essas forças, a força do diabo e a força da oposição, está disponível para o ser humano dentro da cabeça dele. Lembrando a vocês que a palavra inferno, no latim anterior à pré-cristão, significava mundo inferior ou lugares baixos. Então, o inferno se coloca dentro do seu inconsciente através do ritmo hipnótico. Essa enganação, esse jogo de enganação, de associações positivas com atitudes destrutivas, faz com que você se perca na sua rotina. O prazer a curto prazo de comer muito, o prazer a curto prazo de fumar, beber, farra, pingo, foguete, etc., promoverá lá na frente alguns prejuízos que certamente já são conhecidos por quem percorreu esse caminho. Eu costumo dar o exemplo do fumante. Engraçado que o fim da carreira do fumante, geralmente as pessoas não enxergam. O fim da carreira do fumante normalmente é um hospital de câncer. Poucas pessoas têm a oportunidade de visitar um hospital de câncer. Não tem muito hábito de ir a um hospital de câncer. A não ser que tenha alguém na família cometida por a doença, as pessoas vão lá. Já o fim da carreira do álcool já é mais fácil conhecer. O fim da carreira do álcool já é o cidadão deitado ali na calçada, é o cidadão deixando de tomar cerveja e passando a beber pinga, por sua vez depois vai beber carotinha, etc. As brigas, as discussões em casa, discussões familiares, discussões no próprio boteco, acidentes automobilísticos e etc. Então, a desassociação do prazer ao consumo de álcool é bem mais fácil de ser evitada. Ela começa a ser visível desde o momento. A fonte do poder, tanto da oposição quanto do diabo, é a força universal do pensamento. Tanto um quanto o outro utilizam o mesmo espaço para existir. O ritmo hipnótico, então, é a sua perda da sua capacidade de analisar as coisas por que você está fazendo isso, para do modo autômato, de modo repetitivo. Tipo aquela música antiga que fala todo dia, ela faz tudo sempre igual. E você deixa de pensar em qual é a razão e qual é a análise daquilo que você está fazendo. Se você parar e perceber, cada casa, lugar, negócio, cidade, bairro, existe um ritmo imposto ali. É percebível qual é o ritmo que está ali. Quando você vai numa empresa, você começa a perceber qual é o ritmo daquela empresa. Não precisa ser muito gênio para entender aquilo ali. Você pegar o seu carro, sua moto, a mesmo de ônibus, você pode visitar duas áreas. Você pode visitar a área central e a área periférica. Você vai começar a perceber qual é o ritmo ali. Você observa o ritmo que está ali. Independente de qual é o indivíduo, o seu mundo interior tem termos claros de pensar que são exibidos na vida daquele cidadão. Na vida e no assunto. Normalmente o ritmo vai atrair o objeto que ele está representando internamente. O objeto internamente eu quero dizer com as representações do seu mundo interior.
Quando você olha para o indivíduo que está acima do peso, é possível que ele tenha uma representação interior carente e mata essa carência comendo. Quando você vê o indivíduo que gasta tudo que ganha, existe uma carência a ser transportada ali, a ser exibida, que é a carência do consumo. Assim como um cidadão que pega uma bolada de dinheiro de uma hora para outra de um acerto trabalhista, ele vai dar um jeito de dissipar as suas carências. Do nada ele se torna um grande consumista ou um grande investidor. Dependendo do que tem no mundo interior dele, aquele dinheiro vai para algum lugar ou vai para outro lugar. É bem provável que você já visitou alguma casa onde ninguém dá a mínima para a cultura. Você vai olhar e vai procurar um livro. Você não vai achar. Talvez você vai achar uma televisão grande. Talvez você vai achar uma televisão de última geração adquirida com 12, 24, 36 parcelas. O que faz as pessoas fazerem isso é o ritmo, é o hábito. Como se fosse um imã, uma cola, que faz uma aglomeração e o acúmulo de iguais. Ou em uma linguagem jurídica chamada de aves da mesma plumagem que voam juntas. Quando você vê pessoas em conjunto conversando ali, dialogando uma com a outra, você pode ter certeza que elas estão sentadas sobre a mesma base. Em alguma parte da Bíblia diz que não devemos sentar em rodas de escarnecedores. Escarnecedores falam de coisas da carne, dos limites da carne, das dores da carne, da inveja, do ranço, das bobagens da carne, do consumo, das próprias limitações humanas. E essas aves da mesma plumagem, elas vão sentar juntas umas às outras e vão alimentar os seus próprios ritmos. Isso é um mecanismo que o diabo usa para manter a mente ocupada. Em termos biológicos, o que faz essas pessoas pensarem o tempo inteiro da mesma maneira é um sistema de ativação reticular, ou também chamado de porteiro da mente. O que está dentro da sua mente, você vai perceber o que está do lado de fora. O que tem dentro de você, você vai perceber do lado de fora. Já parou para pensar que quando você compra um carro de um modelo de uma cor X, parece que a cidade inteira se enche daquele carro? Parece que todo mundo tem aquele carro. Você passa a ver mais carros iguais àquele. Mulheres passam por isso no momento da gravidez. Quando elas estão grávidas, elas dão um passeio no centro da cidade, elas enxergam todas as grávidas da cidade. Parece que elas estavam lá o tempo inteiro. Mas você só consegue enxergar aquilo que está dentro de você. Por isso que tem aquele ditado que assim como é dentro, assim será fora. O que tiver dentro de você, você vai perceber. Outra coisa interessante é que o sistema de ativação reticular, ele também provoca em você uma certa dissonância na hora que você está percebendo as coisas em sua volta. É esse mesmo sistema que faz você perceber em determinadas rodas de amigos alguma coisa do tipo, nossa, que papo estranho que está rolando aqui. Imagine vocês estão hoje estudando operações binárias, Bitcoin e outras coisas mais, chega alguém perto e começa a entender essa conversa que está rolando ali. Ele vai olhar para vocês e falar, nossa, mas que papo esquisito é esse? Que língua é essa que vocês estão falando? Ele não vai entender nada, porque vocês já estão em nível avançado, já estão reconhecendo a linguajar um do outro. E isso forma um conjunto de pessoas que têm o mesmo ritmo, que têm o mesmo hábito. O resumo dessa conversa, desse capítulo que o autor tem com o diabo, é basicamente no sentido de que você aprende a usar melhor as associações de dor e prazer, porque a fonte do hábito é exatamente aí. É bem provável que você olhe para o seu dia e fala, caramba, eu fiz a mesma coisa que ontem, existe um certo prazer aí. Quando você começa a mudar de hábito, existe uma certa dor. Não existe uma associação ainda positiva desse novo hábito.
Para quem estudou aquele livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito, para cada novo hábito ser instaurado é necessário cerca de 21 dias. E também é necessário que você tenha algumas associações positivas a esse novo hábito. Dar a si próprio alguns prêmios por ter esse novo hábito, por ter vencido essa barreira através do processo de disciplina. Anthony Robbins diz que você não decide o seu futuro, você decide os seus hábitos. E eles vão decidir o seu futuro. E essa decisão de hábito a ser mudada é onde o diabo vai perder a sua força, através de um pensamento consciente de estudo do seu hábito. Usando ainda a metáfora do Salazar, é quando você pega um ônibus e descobre que está indo na direção errada, puxa a cordinha e fala, desce, eu vou descer, não está indo para onde eu quero. Jim Rohn também reduz isso aí, resume uma frase interessante que diz que o sucesso não é a ser exercido, ele é atraído pela pessoa que você se torna. Essa pessoa que você se tornou é o resumo dos seus hábitos. Quando você fala a pessoa que você se torna, eu não estou falando em relação a coisas materiais em sua volta. Eu estou falando da sua capacidade de discernimento dos seus hábitos. Isso por si só já insere a expulsão do diabo da sua mente. Uma das maneiras de vencer o diabo, segundo o autor, é a definição de um propósito claro, ou o princípio do propósito definido. Essa é uma capacidade dada universalmente a todo ser humano. Uma vaca, um cachorro, um gato, etc., eles não podem definir os seus propósitos. Já está inserido no seu DNA. O que um gato vai fazer a certa fase da vida, o que uma vaca vai fazer a fase da vida, todos eles têm essa limitação. O começo da fraqueza da definição de propósito começa ainda na infância, na qual a gente começa a imitar outras pessoas. A gente começa a imitar os nossos pais. Por isso que eu costumo dizer que uma criança é uma folha branca da vida. Essa folha branca vai ser escrita as primeiras palavras, os primeiros passos do ambiente que ela está. Uma das grandes armadilhas que o diabo tem a seu favor é o medo que atormenta os adultos e ele passa isso para as crianças. As primeiras associações do mundo, elas não são feitas de maneira positiva, elas são feitas de maneira negativa. O mundo é uma coisa extremamente doente, uma coisa horrível, uma coisa terrível. As pessoas são más, etc, etc, etc. Esse desenho e esse temor colocado na cabeça de uma criança vai limitar as suas potencialidades ainda muito cedo. E isso vai se tornar uma fonte interminável de trabalho para o diabo. E o mais engraçado de tudo é saber que o diabo tem um grupo de publicitários muito grande, de pessoas que ele conta, na qual vão espalhar por aí as suas habilidades. Se você está com inveja de alguma coisa, se você está com ódio de alguma coisa, se você tem ganância, se você tem luxúria, tudo isso é coisa do diabo. E começam a categorizar coisas realmente humanas. Há uma entidade sobrenatural que tem um grande ibope, que tem uma grande rede de publicitários, e acaba que sendo o grande mentor de toda a existência. E aí a pessoa passa o resto da sua vida não pensando na oposição e as suas habilidades, e sim nas habilidades que o diabo tem. Isso é muito claro. Por mais polêmica que essa afirmação possa ser, mas o diabo já conta com a melhor invenção de todos os tempos, que é a invenção do seguro anticapeta. O seguro anticapeta faz com que os líderes religiosos ganhem dinheiro com as pessoas para que mantenham o diabo longe da vida dessas pessoas. Sem querer ofender ninguém,
O diabo conta com a rede de bons publicitários que espalha por aí os seus malefícios, que espalha por aí os seus malefícios e coloca como ingresso para que esses malefícios sejam dissimulados, sejam desfeitos. Alguns na maneira antiga, matando galinha preta, etc., colocando encruzilhada, outros tentando fazer uma forma mais nova, que é tirar o dinheiro do bolso e mudar de mão, a troco de um seguro. De maneira tal que o diabo tem muito, mas muito ibope. Esse tipo de psicologia ainda aplicada em uma criança vai fazer com que ela fique assim pelo resto da vida, até que ela entenda que pode se quebrar esse tipo de coisa utilizando um propósito definido. Diz um ditado que a mente vazia é a morada do cão. É exatamente esse ponto que o autor trabalha. Na falta de um plano, na falta de um plano de ação, a ideia de procrastinar e deixar coisas para depois, ela é muito tentadora. Mas você me pergunta que um plano é garantia de infalibilidade? Não. Um plano cria uma expectativa. E essa expectativa faz com que o indivíduo tenha ideia exatamente do que ele vai concluir assim que essa expectativa foi atendida. E se ela não for atendida por si próprio e pelo conjunto de coisas a ser desenvolvidas, ele consegue identificar aonde foi que foi errado. Na ausência de um plano, a pergunta fica: por que eu não saio do lugar? Por que entra ano e sai ano e continuo na mesma? Por que entra mês e sai mês e não consigo desenvolver nada? Não tem um modelo a ser seguido. Mas atenção, um propósito definido também, conforme o autor, pode também ser outro truque do diabo. O propósito definido, quando tem um nível de paixão cega muito grande, ele pode desenvolver no indivíduo a sua capacidade de passar por cima dos outros ou violar direito dos outras pessoas. Então, cada princípio existe nele também um perigo equivalente. O hábito faz a automatização. O ritmo hipnótico cria a energia necessária, cria a energia ambiental. Mas, de vez em quando, é necessário aproximar-se do meio do campo e dizer como eu estou indo. Segundo o autor, até mesmo o amor cega. O amor pode cegar a razão. Uma vez que você começa a fazer as coisas sem razão e nem propósito, não tem sentimento bom nenhum do mundo que justifica isso. A ideia é tornar-se definido em praticamente todos os atos e pensamentos. Ah, mas isso não me tornaria uma máquina? Ficaria muito mecânico? Mais ou menos. Dotado de racionalidade, é necessário racionalizar. Ora, bolas, essa capacidade de raciocínio, característica única da espécie humana, ela é ignorada por 98% da população, praticamente. Saber que essa parte é ignorada e que nós estamos tentando, pouco a pouco, tomar conta dela, porque sabemos que abrir mão da razão é deixar espaço para o diabo trabalhar, isso é uma habilidade incrível. Por isso é bom ter em mãos os planos de ação. Um plano fraco é melhor do que um plano nenhum. Para quem leu a série Pai Rico, Pai Pobre, investir não é um ato, investir é um plano. Investir não começa e termina. Investir é um plano para a vida inteira.
eu vou começar a investir agora e depois eu vou parar. Não, não é assim que funciona. Quem lida com isso sabe que é um plano. Investir é um plano. Um plano que inclui palavras, inclui cursos, inclui pessoas, amigos, etc. O autor cita que existem planos para alcançar o sucesso. Sim, há muitos anos atrás era clássico nesse tipo de literatura os planos. Falava-se muito em fazer plano. Eu gosto de repetir isso. O plano define a sua expectativa do que vai alcançar. Outro aspecto do plano é o aspecto tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Quando você percebe que no seu dia a dia você está plantando coisas, você começa a prestar bem atenção nas sementes que está sendo plantada. Independente de plantação ruim, plantação boa, as duas têm um fator tempo. Após conseguir a sua colheita, é necessário pesar se isso é mesmo o que queria. Esse pesar do que queria, algumas coisas são propositais, outras não. Algumas foram acidentais, outras não. Daí a importância de analisar o que está rolando no ambiente e tomar-se por uma revolta proposital. Olhar para o próprio ambiente e definir que isso eu não aceito, isso é intolerável, isso não dá para conviver. E desse ponto, extrair um plano de ação. Esse plano de ação para a vitória sobre o diabo, segundo a entrevista, incluirá a observação de recursos. Tem muita gente que gosta de chutar o pau da barraca, ou então queimar as pontes e etc. Independente de qual é a situação, existe uma semente ali de recurso. Existe um recurso oculto ali, o que vai ser tratado na próxima apresentação. Uma das coisas que o autor coloca nessa sua entrevista também é sobre casamento e discórdia. E a pergunta que ele faz para o diabo é: casados podem se separar ou devem se separar? Uma coisa que eu acredito muito é que discórdias entre duas mentes levam a uma completa alienação e relações tóxicas de autoanulação, aonde só existe troca de desabores, trocas de maledicências, depreciação mútua, palavras de desacordo. Apenas para exemplificar a palavra cônjuge, existe daquele mundo rural, aquele pedaço de madeira que tem sobre o lombo de dois bois. Aquilo lá faz com que os dois bois andem na mesma direção. Por isso, o casamento deve ser uma somatória de forças e não uma briga de dois. O autor pergunta para o diabo também se relações de dever, eu devo coisas para você, é um local onde ele se faz morada. Essa questão da dívida com o outro ou dívida moral, temos que tomar cuidado porque ela não tem fim. Uma dívida normal é uma dívida na qual você tem um número lá para quitar. Uma dívida moral é uma coisa que não tem jeito de pôr peso, nas quais você faz porque é obrigado a fazer. O seu dever único, tomando como frase da Ayn Rand, é o dever de descobrir como ter uma vida plena e feliz de forma racional. Eu quero dizer de forma racional porque não inclui passar por cima dos outros.
não inclui fazer do outro seu objeto de sacrifício. Para quem não conhece essa autora, ela é autora de um livro muito interessante que chama A Virtude do Egoísmo. Egoísmo, como pintaram para a gente, é um monstro de 7 cabeças, nos quais você imagina uma pilha de cadáveres sendo empilhadas uma em cima da outra e alguém subindo ali para ter sucesso na vida. Não é isso. Egoísmo, se você olhar lá no dicionário, nada mais é do que você pensar em si próprio. E eu posso afirmar que uma das melhores maneiras de cuidar do outro é cuidando bem de si. Pelo menos você não se torna um peso no sentido de obrigação, um peso no sentido você me deve coisas, e sim trocas bacanas, trocas voluntárias, coisas interessantes a serem transacionadas entre 2 pessoas ou mais. Você deve alguma coisa a seus pais? Sim. Te colocou no mundo. Te trouxe o maior dom, que é o dom da vida. E eles te devem também informações para uma vida de firmeza e retidão moral. Nos últimos tempos, você tem observado pessoas que têm filhos uma com as outras, um com as outras, um com as outras, e fazem coisas do tipo transferência do ego. Aquela criança é uma miniatura de si mesmo. E em cima daquela criança, ele quer curar todos os seus problemas de infância. Como se ele estivesse tratando uma miniatura de si própria, cobrindo-as com mimos, coisas e coisas e coisas e coisas. O autor diz que você deve entregar a essa criança todas as informações possíveis para uma vida com propósito e alcançar o sucesso na vida. Mas não é apenas a informação do ponto de vista verbal. A informação do ponto de vista de atitude. Costuma-se dizer que os pais são os primeiros heróis das crianças. E as crianças aprendem muito por imitação. O cérebro humano, ele é muito elástico, ele é muito absorto das coisas. Ele absorve muita coisa. Foi feita uma experiência uma vez que colocou um macaco junto com uma criancinha de 3 anos. Em poucas semanas, a criança estava imitando o macaco, fazendo todos os movimentos que ele estava fazendo. A capacidade de absorção, observando o exemplo, é muito grande. Diz um ditado que as crianças não ouvem o que você está falando. Elas veem o que você está fazendo. Aqui fica um detalhe interessante que eu aprendi a ler e gostar de ler vendo minha mãe lendo. Toda e qualquer hora que ela tinha vaga, ela sentava na cadeira e pegava um livro e ia ler. Mesmo que ela não entendesse tudo que estava ali. A gente olha e vê e aprende. E isso desenvolve na criança uma liturgia e uma pedagogia do trabalho e do estudo. Outro aspecto interessante na entrevista com o Diabo, na qual eles fazem 2 comparações interessantes a respeito da oração. Existem 2 tipos de oração, basicamente. Não é a oração suplicante, porque a oração suplicante tem um sentimento de ausência. Na oração suplicante tem um sentimento de dor. Na oração suplicante existe a assunção da completa falta daquilo que você está buscando. O autor diz que a oração correta é a oração com propósito definido. Porque o que realmente importa na oração é o seu sentimento. É sentir-se de posse do que você já tem pedido. Porque, atenção, os medos se realizam. O autor chega à audácia
de ter o diabo respondendo de que todas as orações são atendidas, e ele diz sim. Mesmo aquela que não está dando certo, ele fala sim, está dando certo. Estão pedindo com medo, estão pedindo com temor, estão pedindo com a ideia de que não tem, estão pedindo com a ideia de que não vão alcançar. E o próprio diabo, nessa parte do livro, fala que a oração correta é sentir-se de posse do que você já foi pedido. O tom da oração é o tom de agradecimento. Ele ainda aponta que quando você escuta alguém rezando, orando por algo que ele mesmo deveria conseguir pelo próprio esforço, ali tem um alienado. Daí ele coloca que a oração é um ato de fé. E fé é você crer que aquilo que você não tem já é seu. Isso é um ato de fé. Isso é feito também na ciência. Com a definição de um propósito definido, as forças da natureza são obrigadas a se revelar para quem está olhando. Quando o cientista olha para o microscópio, ele já sabe o que vai encontrar. E a natureza, então, se revela para ele. Um físico, quando está olhando para uma matéria, ele sabe o que vai encontrar ali. E a natureza se revela para ele. Outra vez, o autor torna a confirmar e fazer a pergunta de que por que a oposição não elimina ele de uma vez. Ele apresenta como a tese do balanço. É necessário que haja os dois para que as coisas fiquem balanceadas. E seu poder é o mesmo, uma vez que ele habita o mesmo lugar. Bem e mal são forças que devem coexistir na natureza, aponta o autor. Então, não existe essa de predestinação. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito e vou continuar do jeito que eu estou, e assim a coisa vai ser e será. Não. Cada ser humano vai expressar o que é de positivo e o que é negativo, e a escolha vai moldar a sua vida. Nesses termos, aponta o autor que o ser humano tem muito mais liberdade de expressão do que o diabo e a sua oposição. O ser humano tem a capacidade de expressar o bom ou o ruim. O diabo não tem essa escolha. A oposição também não. São dois pontos polarizados. São dois pontos instalados no seu devido polo, e isso vai fazer um equilíbrio entre os dois. Já o ser humano não é polarizado. O ser humano tem a capacidade de fazer essa decisão para onde vai dirigir a sua ação mental. Para onde vai se dirigir a sua essa ação emocional. Eu volto a afirmar que a definição do seu hábito diário, da hora que acorda até na hora que vai dormir, moldarão o futuro do dia seguinte. Moldarão o futuro da semana seguinte. Por isso que eu costumo afirmar que pobreza não é um acidente. Obesidade não é um acidente. Diabetes não é um acidente. Tem muita coisa e situação na qual os indivíduos se encontram que demoraram anos para ficar pronto. O que você está assistindo são uma repetição de dias. Quando eu era mais jovem, eu discutia com meu pai coisas interessantes que ele falava para mim. E a discussão era em cima do valor do INSS. Se vocês puderem anotar isso que eu vou dizer em um papel e uma caneta, vocês poderão aprender muito com isso. INSS significa isso nunca será suficiente. Isso nunca será suficiente. Olhe em sua volta e veja pessoas que estão vivendo do INSS.
Vocês acham que isso vão ficar melhor daqui na hora que chegar a sua vez? Você acredita que quando chegar o seu momento, o mundo vai estar mudado? Você acredita que o INSS, quando chegar a sua vez, proverá de você, para você, todas as benécias que você imaginou que poderia? Eu me aposentei, agora eu vou viver viajando. Eu me aposentei, agora eu vou pegar a minha esposa e viver na beira do lago. Para quem gosta do tema, eu vou viver de retiro em retiro. Quando eu discutia essas coisas com meu pai, ainda muito jovem, ele sempre me apontava: vá numa fila da lotérica e observe. O que tem junto com o carnê marrom do INSS normalmente é alguns jogos da Mega Sena. O ser humano tem a capacidade de emocionalmente sentir uma coisa e agir de outra forma. De uma maneira intuitiva, ele sabe que aquele carnezinho marrom, Eduardo Salazar chama de meu pin da pobreza, aí vou eu. Ele sabe que aquilo não vai dar certo. Então, na outra mão direita, junto com algumas continhas para pagar, ele tem alguns bilhetinhos para poder jogar na Mega Sena. Para quem não sabe, jogos de loteria é imposto de renda de pobre. Imposto de renda de pobre significa você está dando para o governo um dinheiro que você não precisa de usar na sua vida e, em troca da ideia de ficar rico, você entrega esse dinheiro para o governo. Eu disse ideia, porque nem hipótese chega a ser. Tamanho, quão pequeno é aquele número. O imposto de renda de classe média, o nome já diz, é imposto. Ele o faz apenas para não ter os seus bens bloqueados. Então, o pobre faz imposto de renda através da loteria para ter esperança de ficar rico. Classe média o faz para não ter os seus bens bloqueados, presos na malha fina. E o rico paga imposto de renda o suficiente para o governo não encher o saco. Mas todos três, essas três categorias, pagam imposto de renda. Então, essa escolha do que fazer do seu hábito diário definirá o futuro. Definirá o que vai ser encontrado na encruzilhada do que o povo chama de acidente. Você acha que alguém amanhece na segunda-feira com 80 e lá vai tarará e olha para o espelho e fala: uai, parece que eu estou quebrado. Não é assim que funciona. Não é um acidente. Creiam nisso. Está tudo no hábito. Está tudo no poder hipnótico. Está tudo no ritmo do dia a dia. Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Jim Rohn fala que o fracasso é igual poeira. Fracasso e pensamento ruim é igual poeira. Se você não tirar todo dia, mais cedo ou mais tarde começa a acumular. Ainda bem que existe um grupo de mindset na qual as pessoas se encontram e dialogam sobre esses temas. Fazem correções que devem ser feitas. Congratulam uns aos outros pelos avanços que estão feitos. Parabenizam uns aos outros os avanços uns dos outros. Aliás, se você quiser saber quem é seu amigo mesmo, conte uma vitória. Conte uma coisa boa que você fez no dia. Ou conte alguma coisa bacana que você alcançou. As pessoas se juntam em forma de uma desgraça, não é porque elas estão tristes com aquela desgraça. É porque elas se sentem bem, porque não é o desgraçado da hora. Esse é que é o problema. A incrível capacidade humana de sentir-se bem pelo processo de eliminação. Portanto, quero finalizar essa nova apresentação e dizer para vocês que o próximo, na quinta-feira, será a última parte. A última parte desse tipo de apresentação do livro
Estarei aberto para a sugestão de outros temas para a gente tratar e deixar aqui algumas orientações para quem quiser saber mais sobre o assunto. Existe um livro grátis na internet que chama Idolatria Evangélica, Dízimos e Ofertas, mais poderoso do que Deus Pai e Jesus Cristo. Está lá no site www.blues.lord.non.br. Outra leitura bacana da Ayn Rand, A Virtude do Egoísmo, você pode achar também em PDF. Livrinho fácil e básico de ler. Muito interessante. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês essas habilidades. E quinta-feira que vem nós vamos falar sobre o processo educacional, a autodisciplina e como, a parte final, como localizar oportunidades no meio das dificuldades, que é a última parte do livro. Essas 3 últimas renderão a terceira parte, ou aprender com a adversidade. Apenas uma palhinha, não interessa a quantidade de vezes que você cai, e sim quantas delas você tira a poeira do corpo e levanta e segue em frente. Muito obrigado, um forte abraço a todo mundo.